Shalom Adonai, estamos dando início a mais um momento juntos aqui no canal Teologia Pentecostal em Diálogo Acadêmico. Hoje iremos falar sobre o arminianismo, a teologia arminiana, o sínodo de Dort e alguns acontecimentos que estiveram relacionados à igreja na Holanda e também a todo esse contexto também da igreja na Inglaterra, tá? Muito bem. Mas antes de entrarmos no conteúdo, eu sempre friso que gosto de frisar e enfatizar a importância de que você que está assistindo se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para sempre estar recebendo as informações aqui de vídeos novos, de aulas novas que estamos publicando. Além de também te pedir para dar sempre um like de apoio aí ao vídeo, à programação do canal e também compartilhar o conteúdo. Primeiramente, falar da teologia arminiana, do arminianismo e dos remonstrantes implica todo um contexto histórico. Para iniciarmos esse contexto histórico, nós temos que primeiro ver a data de nascimento de Jacobus Arminius, que foi no ano de 1560, e ele teve uma vida muito breve, de 49 anos apenas, morrendo no ano de 1609. A igreja na Inglaterra, certo, que já tinha sido desde lá vamos dizer assim, quase que implantada severamente, autenticamente, desde do governo, do reinado de Isabel I, como sendo a igreja oficial, a igreja anglicana. Mais tarde, houve alguns declives, alguns embates, tá? Com outros sucessores de Isabel I. Com isso, veio na sequência assumir a coroa inglesa, anos à frente, o rei Carlos. E Carlos foi um dos que era inclusive filho de Maria Tudor, tá? Maria Stuart, melhor dizendo, Maria Stuart. Ele vai ser aquele que vai revitalizar, certo, algumas questões que tinha garantido Isabel I, de que a igreja anglicana seria a igreja oficial da Inglaterra. Só que aí, nesse momento, Carlos vai encontrar uma dura resistência e vai encontrar sérios confrontos com o parlamento. O parlamento inglês vai ser contrário a grande parte das decisões de Carlos. E mais tarde, quando vai surgir um confronto mais acirrado, mais decisivo entre o parlamento e a coroa inglesa, que estava sob a responsabilidade do rei Carlos, então é que eles vão se aproximar, o parlamento, do calvinismo e vão tomar uma posição de adotar a igreja reformada e querer tomar o partido da igreja reformada para implantar a igreja reformada na Inglaterra. Com isso é que começa a surgir um embate entre a coroa e também o parlamento referente à questão da igreja oficial. Agora, em resultado dessa guerra, desse combate, desse confronto, é que vai sair a Assembleia, ou vai ser convocada a Assembleia de Westminster, tá? Com
uma proposta justamente de o parlamento garantir a sua posição calvinista e de tomar ali posições referentes ao que reza, o que defende o parlamento enquanto religião e igreja, e, por fim, desta Assembleia vai surgir o documento denominado Confissão de Westminster, aonde ali é apresentado toda a declaração, toda a súmula, todo o estatutário da teologia calvinista reformada que o parlamento estava defendendo e que deveria a igreja na Inglaterra seguir, segundo o parlamento. E aí vai surgir, claro, vários conflitos, vários confrontos contra o anglicanismo por parte justamente da igreja reformada, que era defendida pelo parlamento, que queria a implantar e implantar automaticamente não só o presbiterianismo, mas o calvinismo dentro da Inglaterra. Agora, indo mais à frente para o ano de 1608 até 1609, vamos aí já direcionar a nossa atenção, já mais à frente, e olhar a questão da reforma e dos conflitos que estão ocorrendo na Holanda. Nós sabemos que a Holanda ela vai ser o seio do puritanismo, né, com o Wycliffe, mas mais tarde, com o surgimento do arminianismo, defendido por Jacobus Arminius e a sua teologia arminiana, que era, na verdade, uma refutação à teologia calvinista e uma posição totalmente contrária ao tulipe ou aos 5 pontos centrais do calvinismo. Então, automaticamente, o arminianismo se torna não só uma teologia no seio da comunidade evangélica holandesa, mas uma ameaça ao calvinismo que imperava dentro da sociedade holandesa e da igreja holandesa. Com isso é que vai ser, com até o apoio do monarca da Holanda, convocado o sínodo de Dort, que vai ocorrer na cidade de Dortchen, justamente por ser na cidade de Dortchen que vai ocorrer o sínodo de Dort, que inicia justamente em novembro de 1608 e vai até maio de 1609, e que vai este sínodo ser denominado de sínodo de Dort, tá? Sínodo de Dort. E a proposta do sínodo de Dort é que a grande proposta que está por trás do sínodo de Dort era justamente reunir os principais representantes e as principais igrejas, e com a oportunização de ter um apoio, uma carta de apoio do monarca, que vai prover o documento e vai abraçar a proposta da igreja, no caso reformada, da teologia calvinista, de promulgar uma convocação para todas as igrejas que professavam a teologia calvinista, todas as igrejas reformadas, virem participar desse sínodo em Dortchen, era justamente para decidirem como iam se posicionar
uma posição de refutação ao arminianismo e também um repúdio ao arminianismo, declarando o arminianismo totalmente improcedente e tecendo ali, nesse sínodo, uma série de inverdades sobre o arminianismo, sobre a pessoa de Jacobo Arminius e sobre a sua proposta teológica, com a intenção, o intento de banir, distinguir o arminianismo e até de excluir, expulsar todos aqueles que se professassem arminianos, principalmente os remonstrantes, e principalmente o movimento da remonstrância, que era aqueles que abraçaram o legado, a causa de Armínio, e que após a morte de Armínio em 1609 deram continuidade ao legado de Armínio, se manifestando contrário a toda a posição da teologia calvinista. Com isso, é que esse sínodo de Tours vai ter essa proposta, vai ter esse intento. Mas, afinal, qual era a posição de Armínio? Contrária à teologia calvinista. Primeiro, Armínio era defensor da expiação universal, tá? Expiação universal, não contrário à expiação limitada da tulipe. Depois, ele também era a favor de uma eleição condicional, ou seja, a pessoa, não era aquela eleição incondicional que todos são eleitos, não, uma eleição condicional. Ele também defendia o livre-arbítrio, tá? Que a pessoa tinha a oportunidade de decidir, de escolher a quem ia servir, a quem ia seguir, se queria ou não seguir a Cristo, queria ou não ser salvo, tá? E outra questão também que ele se posicionava era que a graça era resistível e que a pessoa até poderia cair da graça, tá? Então, ele tinha essas posições, ele tinha esses posicionamentos, e ele defendia que a salvação era somente pela fé, tá? Então, automaticamente, ele tinha posições muito firmes, muito convictas, e ele, Armínio, mesmo declarava que ele não veio para reformar a teologia ou para modificar a teologia. Ele veio para dar prosseguimento a uma teologia que já era defendida desde lá dos pais da igreja. Desde lá dos pais da igreja. E Armínio também ele tinha também uma teologia que foi anos mais tarde, ou anos anteriores, nos primórdios da história da igreja, da história do protestantismo, abraçada também por Erasmo de Roterdã, tá? E outros também, como Menos Simos, que anos anterior a Armínio, né, do movimento anabatista, também defendia posições semelhantes à posição abraçada por Armínio ou a teologia arminiana. O resultado é que o sínodo de Dort, ele propôs de uma forma muito enfática banir o arminianismo. Foi lançado então os cânones de Dort, que foram as posições de Dort contra a teologia arminiana, e uma verdadeira defesa da teologia calvinista e uma refutação à teologia arminiana seria estes cânones de Dort.
Outro sim também que temos que considerar é que foi decidido, foi tomado de comum acordo no Sínodo de Dort algumas decisões contra aqueles que professassem a fé arminiana ou a teologia arminiana. Os principais líderes do movimento de remonstrância foram mortos. Outros foram condenados à prisão. A grande parte do clero, ou aqueles que assumiam serem arminianos, foram impedidos de fazer parte da liturgia, de assumir ao púlpito das suas igrejas, ou até de estar presente em qualquer que seja a igreja reformada ou de outra confissão de fé e de outra teologia. Na verdade, qualquer que fosse a igreja contrária à teologia calvinista devia ser banida, devia ser expulsa, fechada. Outra proposta também incisiva foi que haveria uma posição séria até para os leigos. Aqueles que, mesmo fossem leigos e professassem a teologia arminiana, deveriam pagar multas por essas posições que tinham tomado, e muitos até, se continuassem, persistissem, deveriam ser condenados à prisão. Então, foi feita uma declaração, foi feita uma estrutura para justamente deter o prosseguimento da teologia arminiana, deter o arminianismo. Mas anos mais tarde, próximo lá de 1630, que vai, então, após a morte lá de Nassau, de Maurício Nassau, vai mais tarde, então, ser aberto uma oportunização que é dada pela igreja na Holanda de o arminianismo ser liberado, de o arminianismo ser aceito, e até é expedido pela Organização das Igrejas na Holanda que o arminianismo poderia voltar a assumir as igrejas, ter igrejas de confissão arminiana e ter a liberdade para professar a sua crença, a sua posição teológica. Mas que os anos iniciais do movimento de remonstrância e dos remonstrantes e das posições abraçadas por Armínio foram de grande resistência, de grandes conflitos e controvérsias, isto foi e é uma realidade notória dentro do contexto histórico do protestantismo. E era essa aula que nós tínhamos hoje de História da Igreja, História da Teologia, aqui no seu canal Teologia Pentecostal em Diálogo Acadêmico.